Meus amigos, boa noite para todos. Boa noite. Com muita alegria que eu venho pela primeira vez na região da Serra da Canastra, do CRE da Serra da Canastra, composto por cidades tão bonitas, com um movimento espírita tão sincero, dedicado, conduzido por pessoas tão amorosas e acolhedoras. Então, inicialmente eu quero agradecer ao CRE pela recepção, pelo convite, e a todos que viajaram, se deslocaram das suas cidades, das suas casas, para desfrutarem conosco dessa noite de reflexões em torno dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas quero também fazer um agradecimento especial ao meu médico, José Roberto Filho, que é uma pessoa por quem eu tenho um carinho profundo, ele que cuida de mim, né, literalmente, e foi o portador do convite, através da sua generosa e amorosa mãe Luci, seu pai, que estão me acolhendo na casa deles. Vim hoje conhecer a Priscila também e fiquei encantado com os irmãos dele, com toda a família, né? Com o carinho que eu e minha esposa Lívia estamos sendo recebidos aqui na região por eles. Aliás, esse é o carinho que eu sou recebido no consultório, né? De sempre. Então, muito obrigado pela família e pelo acolhimento. Quando nós avaliamos o progresso das religiões numa perspectiva histórica, nem sempre as nossas conclusões são animadoras. É claro que todas as religiões do mundo possuem as suas instituições respeitáveis. Muitas delas são centenárias e contaram com diversos religiosos que engrandeceram o nome dessas instituições. Nós poderíamos, por exemplo, citar a história da Igreja Católica ao longo de toda a sua fundação até os dias de hoje. Grandes homens e mulheres que passaram por essa igreja e deixaram uma mensagem extraordinária de bondade, de fé, de amor, como, por exemplo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Teresa de Ávila, Santo Agostinho e tantos outros. Poderíamos também avaliar a Igreja Protestante, e quem não se recordaria de um Martin Luther King, o grande pastor que fazia sua marcha em defesa dos direitos civis nos Estados Unidos, levantando a sua bandeira de paz contra a violência do preconceito. Poderíamos também estender a nossa análise ao budismo, ao sufismo, à religião judaica, às sinagogas, os grandes rabinos da história. Por que não lembrar Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, o grande patriarca intelectual do povo hebreu? Poderíamos citar os muçulmanos, com as suas mesquitas, com a sua fé, com a sua dedicação, com a sua filosofia espiritualista, principalmente dos sufis. De modo que é com respeito que nós olhamos para as instituições religiosas e para os religiosos que lideram e que lideraram essas instituições. Mas fazendo uma avaliação do progresso da religião no mundo, é preciso reconhecer que a história da religião é uma história de guerras, de violências, de ódio, de sectarismo, de grupos combatendo grupos, de cruzadas religiosas, o que levou a uma espécie de eclipse da ideia religiosa no mundo. Muitas pessoas preferem se afastar da religião, porque não tem força
ou não tem disposição interna, íntima, para enfrentar esses problemas que a religião apresenta. Igrejas que disputam umas com as outras, bombas, explosões, assassinatos, como assistimos hoje no castigado Oriente Médio. Por outro lado, a linguagem das instituições religiosas, quase sempre presa a um passado de tradições, em muitos casos, não foi capaz de atualizar-se, não foi capaz de renovar-se, de acompanhar o progresso do mundo. E muitos reclamam com razão que a religião não fala mais o que gostariam de ouvir, não toca o coração, sobretudo do jovem de hoje. E isso tem provocado um afastamento coletivo em todos os segmentos religiosos do planeta, da juventude, com raras exceções. O que dizer desse panorama? Que a religião não vale a pena? Que ela não exerce nenhuma função na intimidade ou na sociedade? Que a religião é um remédio que traz mais efeitos colaterais do que benefícios? Será de fato isso? Mas hoje nós gostaríamos de fazer uma pergunta: será que esse problema é exclusivo da nossa geração? Em outras palavras, será esse um problema da atualidade? Ou esse problema é mais antigo do que a própria religião? Essas indagações, essas dúvidas, essas incertezas que afastam as pessoas das instituições religiosas tradicionais, é de fato um fenômeno moderno, atual, contemporâneo? Pois bem, nós selecionamos hoje uma passagem do Evangelho para comentar exatamente sobre isso. E embora nós tenhamos a ideia de que os nossos problemas são problemas originais e de que hoje nós vivemos situações que somente a nossa geração está vivendo, não é bem assim. Essa percepção da religião é mais antiga que a própria religião. Essa dúvida também era a dúvida dos contemporâneos de Jesus. Esse conflito íntimo também marcava a vida de muitas pessoas que se dirigiram a Jesus. E o texto que nós selecionamos está no capítulo 10, versículo 25 a versículo 37 do Evangelho de Lucas. E é conhecido como o trecho em que Jesus conta a parábola do bom samaritano. É evidente que no cerne, no núcleo dessa parábola, na essência dessa parábola, há uma mensagem, sim, de caridade. Mas a passagem como um todo fala de questões mais profundas. Essa passagem do Evangelho é uma passagem que fala sobre religião e religiosidade. Será que são idênticos? É uma passagem que fala dessas angústias. Pois bem, Jesus foi procurado por um representante da religião oficial do seu tempo, um doutor da lei. Talvez, se você escute hoje doutor da lei, isso não faça muito sentido. Talvez você lembre do Sérgio Moro, Operação Lava Jato,
de algum advogado. A questão é que doutor da lei era um cargo, uma função religiosa. Na época de Jesus, como em muitos pontos do mundo até hoje, aliás, como é hoje, não havia muita separação entre religião e política, nem mesmo entre religião e negócio. A religião era sim um bom negócio, um negócio bastante rentável. Para nós termos uma ideia, o Templo de Jerusalém, na época das festas tradicionais, em que Jerusalém recebia aproximadamente 1 milhão de pessoas, recebia de todos aqueles que aderiam à religião judaica uma espécie de dízimo, uma contribuição financeira. Naturalmente, essa contribuição, embora em média não fosse tão alta assim, na somatória gerava uma quantia vultosa de dinheiro. E de fato, o Templo de Jerusalém era uma instituição deslumbrante, gigantesca, impressionante. O que muitos talvez não saibam é que o Templo de Jerusalém não era apenas um local para orações e cultos da religião judaica. O Templo de Jerusalém era a sede do poder legislativo de Israel, uma espécie de Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado. De modo que, se você ingressasse no Templo de Jerusalém à época de Jesus, talvez você encontrasse Renan Calheiros, Caiado e alguns outros personagens que ilustram hoje a nossa política. Era um ambiente político. Toda a legislação, inclusive a legislação sanitária, inclusive o controle sanitário. Quando alguém apresentava, por exemplo, um determinado tipo de doença, em especial as doenças de pele, que eles desconheciam as causas, mas sabiam que elas eram altamente contagiosas, era o sacerdote que exercia a função do agente sanitário ou do agente de saúde. Ele inspecionava, ele examinava e dizia se a pessoa poderia estar em contato com a família, com a sociedade, ou se ela precisava ser isolada. Portanto, uma intensa atividade legislativa ocorria do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém também era uma espécie de Supremo Tribunal Federal, porque se eles legislavam, parte dessa legislação era uma legislação criminal. Muitas vezes no Evangelho, Jesus é procurado por doutores da lei, e dependendo da resposta que ele desse, ele poderia ser preso e condenado à morte. Bom, não sei se você sabe, isso acabou acontecendo. Eu vou contar o final da história. Jesus morreu. Foi acusado, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que aplicou a pena de morte. Qual o crime cometido por ele? Violar as tradições de Moisés. Esse foi o crime. Então aqui a gente já começa a perceber a importância que essa instituição ocupava na sociedade da época. Outra coisa que o Templo de Jerusalém fazia, e fazia muito bem,
O Templo de Jerusalém contava com uma guarda institucional, uma espécie de polícia do legislativo ou do judiciário. O certo era que centenas de soldados do templo guardavam o templo. E como ali era um centro da vida política de Israel, Roma, que já tivera vários problemas com a nação de Israel, achou por bem construir uma fortaleza militar, talvez a maior da história romana, a chamada Torre Antônia. Ao lado do Templo de Jerusalém havia uma espécie de quartel-general com milhares de soldados romanos. Em resumo, para não cansar ninguém, era um dos lugares mais protegidos e mais bem guardados do planeta na época. Lugar bem guardado, lugar protegido, todo mundo já sabe, é um ótimo lugar para deixar dinheiro. Portanto, o Templo de Jerusalém era também banco central. Muitas fortunas guardavam seu dinheiro no Templo de Jerusalém. Portanto, nessa passagem, Jesus é procurado por um doutor da lei. O que era um doutor da lei? Bom, era uma espécie de advogado do templo, um jurista, um operador do direito, portanto, alguém que sobrevivia da religião institucional, era remunerado pela instituição, respirava a instituição e defendia os interesses da instituição. Estava comprometido com aquela instituição religiosa. Percebe? Mudar de religião, então, naquela época, era mais complicado do que simplesmente acreditar em coisas novas. Mudar as suas crenças poderia passar por algumas decisões, tais como: onde eu vou guardar o meu dinheiro se eu mudar de religião? É complicado. E é exatamente essa pessoa que vive a religião enquanto instituição, que tem uma relação com a religião que é institucional, procura Jesus, pasma. E a pergunta que ele faz a Jesus não é sobre religião, é sobre religiosidade. É diferente. É muito diferente. Porque religiosidade é um processo que acontece dentro de você quando todas as luzes se apagam e quando você está só no seu quarto, talvez enfrentando um problema na família, talvez enfrentando um problema na saúde, talvez enfrentando um problema de relacionamento e etc. Vivendo alguma angústia, alguma depressão, alguma tristeza, nesse momento em que você está só consigo mesmo, no mais profundo silêncio, é o momento em que se experimenta o que nós chamamos de religiosidade, espiritualidade, que são um sentimento.
um estado de espírito. Esse homem que vivia 24 horas por dia a religião procura Jesus porque estava num conflito de religiosidade. Percebe? É diferente. É muito diferente. Porque você pode não participar de nada da religião institucional e ter uma alta religiosidade, um alto nível de espiritualidade. Você pode frequentar a religião e todos os seus aspectos e ter também um alto nível de religiosidade, um alto nível de espiritualidade. Mas uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Não. É esse doutor da lei que chega a Jesus e, evidentemente, na linguagem dele, que talvez a gente não entenda. Porque, e aqui justiça seja feita, ele faz uma pergunta técnica, uma linguagem técnica. E quando as pessoas das profissões utilizam as suas linguagens técnicas, a gente tem dificuldade de entender. Então é quando você chama aquele técnico de informática para olhar o seu computador e ele fala assim: olha, é um Core i7 de primeira geração e é uma memória que não está suficiente, não está adequada, mas o fluxo de programas, e você não está entendendo nada. Aí você pede para ele assim: dá para você traduzir? Ó, seu computador acabou, então acabou. Mais ou menos isso. Então vamos tentar traduzir. O doutor da lei chegou para Jesus e diz assim: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta bem técnica. Mas vamos traduzir. Basicamente ele está perguntando assim: e aí? Aonde isso nos leva? Aonde isso nos leva? E talvez você se faça essa pergunta. Ou se você não está fazendo, talvez o seu filho adolescente está fazendo essa pergunta. Opa, entendi, negócio do nosso lado, espírito, mediunidade, entendi. E isso leva aonde? Onde isso leva? Que fim que vai dar isso? No frigir dos ovos, o que acontece? O que isso tem a ver comigo? É uma pergunta importante. É uma pergunta importante. E Jesus responde a pergunta dele. Responde de uma maneira extraordinária. Mas vamos entender um pouquinho mais da pergunta. Na época desse doutor da lei, a resposta para essa pergunta é uma resposta que as religiões oficiais e institucionais, infelizmente, têm dado. E por conta disso, tem deixado uma sensação de vazio nos corações. Que tipo de resposta é essa? Nós poderíamos chamar de resposta receita de bolo, ou receita de café. É assim. Você pega a água, esquenta, coloca na garrafa
para esquentar a garrafa. A garrafa está quente. Enquanto isso, para cada xícara de café, de água, para cada xícara de água que você colocar na vasilha, você vai colocar uma colher de pó. A generosidade dessa colher vai depender do seu gosto, do café ser fraco ou forte. Essa é a receita para fazer o café. A pergunta é: isso funciona para fazer o café? Funciona bem. Você tem uma média boa. Eu quero saber se isso funciona para a vida. Bom, todos nós sabemos que na vida essas receitas não funcionam. Porque a vida é surpreendente. Surpreendente. De modo que o que funciona muito bem para mim pode não funcionar nada para você. Então o segredo não está em obter a receita. Na vida, o segredo está em aprender a raciocinar, aprender a discernir, aprender a escolher, aprender a fazer escolhas, aprender a direcionar a sua vida de uma maneira que, ao final dela, você não faça a terrível pergunta: o que eu fiz da minha vida? De modo que, voltando, o doutor da lei conhecia todas as receitas que vocês puderem imaginar. Todas. Receitas de bolo para adquirir espiritualidade e religiosidade. Então tinham receitas, sério, isso não é brincadeira. Tinham receitas que incluíam 10 itens, outras 20 itens, outras 30 itens, e receitas extremamente resumidas com 2 itens. E muitas pessoas acreditavam que se você seguisse aquilo, como muitas hoje acreditam, que se você seguir um conjunto de rituais, se você seguir uma receita, você vai alcançar um sentido para a sua vida, um sentido espiritual. Será? Mesmo conhecendo todas essas receitas, adivinhe, o doutor da lei vivia uma crise existencial. E a pergunta que ele faz para Jesus é simples: o que eu devo fazer para que no final da minha vida eu não tenha que me perguntar o que eu fiz da minha vida? E Jesus responde a essa pergunta. Vamos ver. Jesus indaga para ele: o que está escrito na lei? Como lês? 2 perguntas. O que está escrito na lei? Como você lê? E talvez você esteja pensando que Jesus está perguntando algo parecido com: o que está escrito no Velho Testamento? Como você lê? Ou o que está escrito na Bíblia? Como você lê? O que está escrito no Alcorão? Como você lê o Alcorão? O que está escrito no Bhagavad Gita? Como você lê?
Mas será que Jesus de fato está se referindo a livros? Que lei é essa? E aqui o Espiritismo vem em nosso socorro, trazendo as suas luzes. Porque quando Kardec indaga onde está escrita a lei de Deus, a resposta podia ser na Bíblia. Não? Seria uma resposta razoável, não? Bom, se você é um muçulmano, eu acho que você não gostaria dessa resposta. Se você é um budista, talvez essa resposta não te agradasse tanto assim. Mas Kardec já havia aprendido a trabalhar com a universalidade do ensino. E os espíritos traziam uma visão universalista da vida. E a resposta é brilhante. Onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. A lei divina está gravada em você. Muda alguma coisa? Bom, eu acho que muda tudo. Porque enquanto a religião tradicional nos estimula a buscar fora uma lei, a religião conduzida com responsabilidade propõe um caminho inverso. Não fora, dentro. Voltar-se para dentro. Examinar, ler a lei que está em nós. Essa lei se expressa em vários níveis. A lei divina se expressa em muitos patamares. Os Espíritos dão um exemplo. Kardec faz uma pergunta que é ótima, porque é aquela pergunta assim, mais simples, que a gente tem vontade de fazer, mas fica com vergonha. Sabe essa pergunta? Você não entendeu direito, fica doido para fazer, mas essa pergunta parece boba. Ele fez, graças a Deus. Ele pergunta assim: bom, se existe uma lei divina, existem então limites para conter excessos. Como Deus estabelece um limite? Ele fica vigiando a gente e fala: cuidado, você passou, volta aí, estou te vigiando. É assim? Kardec faz essa pergunta. Sabe o que os Espíritos respondem? Ele diz: não, o limite está em nós mesmos. Pensa quando você come excessivamente, muito além da fome e muito além do necessário. Bom, você passa mal. Eles dizem: assim funciona a lei divina em nós. Não é curioso? Portanto, a lei divina, como se expressa em vários níveis, ela apresenta essas limitações em vários níveis. Por exemplo, nós temos limitações que são biológicas. É um nível. É um nível de experiência com a lei divina. Tem certas questões que, se você desrespeitar no seu organismo, ele vai dizer para você que você passou do limite. Bom, o problema é que às vezes ele diz de uma maneira bem lenta. Ele diz isso suave por anos.
quando você vai se dar conta, o estrago é enorme. Mas também há níveis de percepção da lei divina no âmbito psicológico. Por exemplo, nós não fomos constituídos para a violência. Não é da nossa estrutura. A energia da agressividade, ela pode ser canalizada para aspectos muito interessantes. Por exemplo, você passar num concurso, você precisa de uma energia muito grande. Mas se essa energia é canalizada para as relações, nós não conseguimos lidar com isso. Uma das coisas que eu presenciei e que foram muito importantes para iluminar esse meu entendimento na minha carreira foi contatos com criminosos, assassinos em série. Pessoas que assassinaram 20, 30, 40, 50 pessoas. E uma vez me disse assim: olha, doutor, eu estou um pouco cansado de matar. É isso mesmo. Porque nós não fomos feitos para matar. É um limite. Muito da angústia, da depressão, da solidão e do sofrimento emocional e psíquico de hoje é porque nós ultrapassamos limites colocados pela lei divina. Estamos vivendo vidas que são em desacordo com a nossa estrutura íntima. Então, não vai funcionar. Não vai funcionar. Uma hora acontece a ruptura, que pode ser um surto, uma crise depressiva, etc, etc, etc. Então, quando Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? Não é um convite a abrir livros apenas. Claro, você pode ter muitos contatos e fantásticos, como que nós estamos tendo agora. A partir de um texto, nós estamos fazendo essas reflexões. Então, o texto pode ser um início, mas ele é um início, ele não é um fim em si mesmo. A lei está dentro de nós. E quando você começa a observar-se, a conhecer-se, a mergulhar em si mesmo e a ler você e a vida, você passa a ter um contato com a lei divina. Quase sempre percebendo num primeiro momento os limites, os excessos que não podem ser transpostos. É curioso isso, porque hoje virou moda, é quase um slogan de livro de autoajuda: conhece-te a ti mesmo. Palestra de empresa, até curso de venda para ensinar a vender. Não, você tem que se conhecer, conhece a ti mesmo. Sócrates dizia, né? É engraçado isso, né? Acontece que essa frase, conhece-te a ti mesmo, está no oráculo de Delfos, na Grécia. Ela está na entrada do templo. Mas o curioso é que lá estão duas frases, a gente só cita uma, né? A primeira é: conhece-te a ti mesmo. A segunda frase, pequena, em letra miúda, diz assim: nada em excesso. Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Portanto, essa jornada em direção a si mesmo
é, no fundo, a jornada da religiosidade e da espiritualidade. Porque religiosidade e espiritualidade tem a ver com como você vive. Isso significa, tem a ver com como você enxerga a você mesmo, como você enxerga o mundo e, cenas dos próximos capítulos, como você se relaciona com Deus. Há uma história extraordinária que conjuga ensinamentos de uma religião tradicional com a ausência de espiritualidade e de religiosidade. É um livro Nosso Lar. E a história de um médico, André Luiz. Ele vai contar a história dele. E o curioso é que no prefácio do livro, Emmanuel escreve assim: em verdade, precisamos de espiritismo e de espiritualidade, e de espiritualismo, de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Por quê? Porque você pode ser um espírita com baixíssimo nível de espiritualidade. Por incrível que pareça. Você pode ser um espiritualista com baixíssimos índices de espiritualidade. Porque a espiritualidade é uma postura interna, não externa. E essa veio a pergunta de Jesus, a baliza, que está escrito na lei: como lês? E o doutor da lei, claro, achou que Jesus estava se referindo a textos, a códigos, instituições, rituais. Ele achou que Jesus estivesse fazendo referência ao processo tradicional que ele vivia. É natural. Qualquer um de nós pensaria isso. E aí ele começa a falar uma série de mandamentos. Não, já sei o que está escrito. Está escrito lá: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração. E ao próximo como te mesmo. Dá uma lista resumida, inteligente. E aí Jesus responde para ele: então pronto, faz isso. Faz. Tem uma coisa interessante com o conhecimento. O conhecimento é como um relacionamento amoroso, tradicional. Namoro, noivado e casamento. Ler, aprender coisas é como estar num namoro. Você se encanta, se apaixona, e muitas vezes você pode passar uma vida inteira na fase de namoro com aquele conhecimento, ou dar um passo adiante, um noivado. Mas enquanto você não transforma conhecimento em cotidiano, conhecimento em prática, conhecimento em vivência cotidiana, ou, vamos usar uma linguagem mais atual, enquanto você não transforma conhecimento em estilo de vida, você não casou. Eu sei, existe divórcio também. O jeito transforma, não consegue, não dá conta e volta, vai namorar outro. E essa, por incrível que pareça, tem sido também uma relação atual e contemporânea das pessoas com as filosofias espiritualistas do mundo.
onde você pode correr o risco de ter 100 namoradas ou namorados, né? Se apaixona por um conhecimento, e aí, não, então vou agora para o outro, porque é mais simples. Mas o conhecimento, ele somente se transforma em patrimônio quando você converte conhecimento em rotina, prática. Eu gosto bastante da linguagem da aviação. Como que piloto faz para fazer entrevista de emprego? Piloto de avião. Ele chega lá e fala assim: eu fiz um curso para pilotar em Harvard, depois fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado, fiz um doutorado, e até hoje não pilotei nenhum avião, mas tem um preparo. Você embarca? Imagine você entrando no avião e o comandante: boa tarde, boa noite, aqui é o capitão falando, é o meu primeiro voo, eu realmente estou um pouquinho inseguro, é a primeira vez que eu coloco uma aeronave no ar, mas fiquem tranquilos, porque já tem 20 anos que eu estou estudando. Bom, graças a Deus, os pilotos, homens e mulheres de avião, são contratados por um outro requisito: hora de voo. Horas de voo. Quantas horas de voo você tem? Então, você tem 500 horas de voo, 1000 horas de voo, 2000 horas de voo, 3000, entende? O que essa linguagem quer dizer, traduzindo, é: em quantas horas de prática você transformou o seu conhecimento? Ok, eu sei que você tem conhecimento. Se você não tivesse conhecimento, você não sentava, você não conseguia nem operar. Mas isso foi traduzido em rotina. Quantas horas de rotina de voo você tem? Tantas mil. Nossa, então um piloto experiente. Entende? O critério também pode ser usado para religiosidade e espiritualidade. O mesmo critério. Então a resposta de Jesus para ele é simples: olha, muito bonito, você está pronto para ser piloto, só falta decolar o avião pela primeira vez. Faz isso. Transforma isso em hora de voo. É claro que o doutor da lei estava na fase do namoro. Ele realmente não queria um compromisso mais sério. E aí ele entra então na famosa etapa das desculpas, das objeções. Mas para mim é difícil, porque isso. Não, mas eu não consigo por causa disso. Não, eu até tentei, mas é tão difícil. No caso dele, ele falou: mas quem que é meu próximo? Eu sei. Tem que amar a Deus, tem que amar o próximo. Quem que é meu próximo? Amar a Deus e amar o próximo. Os pilares da experiência da religiosidade. Entende? Ele sabia, teoricamente ele sabia. Quais são os pilares da espiritualidade e da religiosidade? Amor. Amor. Você só pode medir seu índice de religiosidade, de espiritualidade, pelo amor que você tem a Deus e às pessoas.
É assim que se mede. Ele sabia. Isso ele sabia. O que ele não tinha era a prática. Então Jesus conta para ele, quando ele faz essa pergunta, é tão curioso, porque Jesus aqui funciona como um habilidoso mestre. Ele não dá respostas prontas. E também não dá. Quem é meu próximo? Jesus inverte tudo e coloca a cabeça desse doutor da lei virada. Inverte tudo e conta uma história. Todo mundo já sabe. Um homem fazia uma viagem de Jerusalém, capital religiosa da época, onde estava o templo, não precisa repetir, para Jericó. O que tinha em Jericó? O mercado central de Belo Horizonte, todo mundo já conhece. Tem de tudo. Duty free. Jericó. Duty free todo mundo conhece. Outlet. Saiu lá de Jerusalém para o Outlet. Jericó. Enfim. Um homem descia do namoro para o cotidiano da vida. Nós podemos pensar assim. Que é o que nós vamos fazer. Estamos aqui refletindo, mas daqui a pouco acaba a nossa reflexão. E alguns aqui vão ter que pegar a estrada, outros vão jantar, voltar para casa, resolver algumas coisas, tem que trabalhar amanhã, ou até hoje. Entende? Vai para Jericó. Volta para o cotidiano da vida. E nessas viagens que nós fazemos, costumam ocorrer acidentes. No caso desse homem, ele foi assaltado. Bateram muito nele, muito. Ele ficou desacordado, tiraram toda a roupa dele. Em resumo, você pode pensar assim: puxa, que história mais. Jesus está parecendo diretor de filme policial do Rio de Janeiro, né? Não. O que a palavra de Jesus quer destacar é que o homem caído não poderia ser reconhecido eticamente. É isso. Digamos que você encontre um asiático espancado, sem roupa, muito machucado, desfigurado, caído no chão. A pergunta é chinês, japonês ou coreano? É coreano do norte ou coreano do sul? Pode parecer engraçado, né? Acontece que agora, nesse momento, eles estão brigando lá por isso. Você é capaz de distinguir um coreano do norte de um coreano do sul? Não? Mas não tem distinção, né? Por que eles brigam? Então, o problema colocado por Jesus é esse. O personagem central da parábola é alguém que não pode ser identificado com as etiquetas que nós costumamos colocar nas pessoas. De quem é
de que região ele era. Não sabia, porque ele estava desacordado, então ele não podia falar. Se ele não podia falar, não tinha como você saber que língua ele falava. Ou se ele falasse determinada língua, qual era o dialeto, para saber a região. É como alguém no meio da conversa solta um uai. Ou é mineiro ou é goiano. Mas esse estava desacordado. Não tinha como identificar. Então, a pessoa caída da parábola era um ser humano. Ponto final. Um ser humano. Pensa nisso. Porque nós temos o hábito, não, o fulano é canadense, eu sou brasileiro. Mas antes de você ser canadense ou brasileiro, você é um ser humano. A nossa identidade universal. Essa é a primeira charada da parábola. O homem que caiu não pode ser identificado. Ele é apenas um ser humano. Mas raciocina comigo. Raciocina comigo. Eu vou fazer uma pergunta simples. Qual a diferença entre uma enxaqueca chinesa e uma enxaqueca brasileira? Tá bom, uma tosse. Qual a diferença de uma tosse na Escandinávia e em Piuí? Bom, e aqui já começa o ensinamento de Jesus. Tem uma coisa curiosa na dor. A dor nos iguala. Somos todos iguais na dor. O sofrimento de uma mãe que perdeu um filho no Vietnã é o mesmo sofrimento de uma mãe que perde um filho em Formiga. Uma cólica renal no Canadá é idêntica a uma cólica renal na Rússia. A dor nos iguala. A dor nos diz: você é um ser humano. Você não é um super-homem, não é uma super-mulher, você não é um deus, você não é uma deusa, você é um ser humano. Essa é a primeira questão colocada por Jesus na parábola para o doutor da lei. O que dirá então? Se você construiu uma experiência religiosa baseada em etiquetas, em rótulos. Bom, aqui nós temos um problema. Sabe qual que é o problema? A dor tira todos os rótulos. A dor nos iguala. Esse é o ponto. Então esse homem caído representa o denominador comum humano. E passa um sacerdote, olha para ele e não ajuda. Por que não ajuda? Porque o sacerdote é mau? Não. O sacerdote passa direto. E talvez você esteja pensando assim:
Nossa, que pessoa insensível. Não, vamos contar a história. Os sacerdotes no templo de Jerusalém trabalhavam em turnos anuais, turnos de uma semana, divididos em 24 ordens. E aí, 2 ocasiões especiais. Por que isso? Porque o ano dividido em 52 semanas, algumas semanas de festas especiais, eu não vou entrar aqui no detalhe, por isso que a conta não dá exata, mas o certo é que um sacerdote, tirando as ocasiões especiais, 3 vezes por ano em que ele era obrigado a ir, e aí dava uma mudada nesse turno, basicamente ele trabalhava 2 semanas como sacerdote, nesse esquema de rodízio. É claro que tinha os sacerdotes fixos, mas não vem aqui ao caso. Esse descia de Jerusalém para Jericó, então nós sabemos que ele trabalhava em turno, senão ele não estava saindo de Jerusalém, estava em viagem, cumprindo o turno dele, de uma semana. A lei prescrevia uma série de regras sanitárias. É como o médico, ele lava a mão, coloca a luva, ele tem os procedimentos. O sacerdote também. Se ele tocasse em um cadáver, ele não poderia fazer o turno. Então imagine, você viajou 3.000 quilômetros para trabalhar, uma semana. Você vai tocar num cadáver? É uma questão prática. Então ele olha aquele homem caído, e se ele estiver morto? Se eu tocar nele, eu não vou poder trabalhar. Mas tinha outros aspectos. A religião da época, muito semelhante ao que acontece hoje, em muitos lugares, dizia o seguinte: você tem um compromisso de ajudar se fosse alguém da sua religião, no seu grupo. Se fosse alguém de outro grupo, você não tinha obrigação de ajudar. O problema é que, olhando para aquele homem, lembra do problema que eu coloquei? O asiático caído no chão, ele é coreano, chinês ou japonês. Olhando para aquele homem, ele era judeu? Não dava para saber. Então, para que correr o risco? O certo é que, exatamente por seguir regras ritualísticas religiosas, esse sacerdote não pôde ajudar ao homem que estava caído. Pode parecer paradoxal, porque você vai pensar assim, mas meu Deus, para que existe religião no mundo, se não para minorar as dores do mundo? Então, que religiosidade é essa que eu estou vivendo, que me impede de ser sensível à dor? Passa o levita, que era o auxiliar do sacerdote. Acabou. Uma parábola. Eu diria que essa parábola de Jesus é uma das que tem mais pimenta para o Evangelho, porque ele coloca 2 figuras básicas da religião judaica: o sacerdote e o levita, o auxiliar. 2 pessoas profundamente ligadas ao culto. O sacerdote e o levita estavam profundamente ligados ao culto religioso, mas nessa parábola, profundamente distanciados do sofrimento que há no mundo.
E essa é a pergunta. No fundo, Jesus reproduz na parábola o drama do doutor da lei. Afinal de contas, o que vai dar isso? Para que eu vou me envolver com isso? Para que eu tenho que pensar nessas coisas? Deus, um depois da vida. Essa é a questão. E passa um samaritano. O problema aqui é grave. Primeiro, porque o samaritano era um povo que, numa época, vamos tentar resumir assim, houve uma época em Israel em que não havia nem Coreia do Norte nem Coreia do Sul, mas depois passou a existir Coreia do Norte e Coreia do Sul. E o sacerdote e o levita são Coreia do Sul, o samaritano e Coreia do Norte. É tudo igual, mas divididos e inimigos. Não é que essa parábola de Jesus tem tanta pimenta que o herói da história é o inimigo do doutor da lei? Parece uma parábola de mau gosto, não é? O doutor da lei veio conversar com Jesus e Jesus coloca como herói alguém que é inimigo dele. É estranho. O samaritano não ia a Jerusalém, não frequentava o templo, não estava absolutamente ligado a nada. Eu me lembro de um amigo que é rabino, subiu uma ladeira em Belo Horizonte e ele perdeu o controle, bateu na traseira do carro, desceu do carro um senhor já mais velhinho, muito educado, falou: meu filho, você acaba de bater na traseira do padre. Ele fala assim: mas eu sou rabino. O samaritano não tem ligação nenhuma. Então, na visão do doutor da lei, ele é alguém sem religião, sem religiosidade, sem espiritualidade, sem conexão com Deus. No entanto, ele é o único da parábola que se compadece. Compaixão. A palavra compaixão é uma palavra complexa, porque ela não tem nada a ver com dó nem com pena. Eu estou com dózinha, eu estou com pena. E ela não tem nada a ver com paixão também. Na verdade, na raiz dessa palavra, compaixão, o cerne é sentir ao mesmo tempo, compartilhar um sentimento, compartilhar. Aqui no caso, um sentimento de dor, de sofrimento. O samaritano vai mostrar na sua vida, não na sua teoria, percebe? Na sua vida, o amor a Deus e o amor ao próximo.
Ele estava a trabalho. E é comercial. Devia ser algum vendedor do Duty Free ou do Outlet. E vê o homem caído. E o texto é curioso, porque no original ele diz assim: e o homem foi movido de íntima compaixão. Foi movido por quem? Quem que mexeu lá dentro? É uma pergunta. Então, nessa frase, Jesus resume a relação do samaritano com Deus. É como se Jesus dissesse assim: você quer medir a intensidade do seu relacionamento com Deus? Então pensa da seguinte maneira: você tem se compadecido do sofrimento alheio? Porque a mensagem central do Evangelho, esse é um ponto importante. A mensagem central do Evangelho é: você é o templo. Não tem problema se organizar, criar um movimento. Ele mesmo criou um movimento cristão, igrejas, inspirou a criação, inspirou Simão Pedro, inspirou aqueles que foram os pioneiros nesse processo. Não há incompatibilidade, mas desde que saiba, o templo é você. Você é o altar. E Deus é alguém que se compadece. E adivinha? Você é o instrumento que Deus tem para aliviar a dor do mundo. Onde quer que ela se manifeste. Onde quer que ela se manifeste. É essa a relação. Mas da mesma maneira que entre duas pessoas só há um relacionamento verdadeiro se eu consigo tocar essa pessoa intimamente, e se essa pessoa consegue me tocar intimamente, só há relacionamento entre eu e Deus se eu consigo tocá-lo. Isso sempre acontece porque Ele é sensível, perfeitamente sensível, mas se Ele consegue me tocar. E aqui eu sei que Ele é todo poderoso, mas não depende dele, depende de mim. Porque o relacionamento aqui precisa ser desejado, não há violência. Ele não força. Você tem que abrir a porta. Isso é muito interessante. Muito. Por isso que eu não canso de repetir essa história, mas acho que ela se aplica perfeitamente aqui para a gente entender isso. Foram procurar a Madre Teresa de Calcutá. Aquela luta imensa. E ela sempre falava da oração, porque a oração como o símbolo do diálogo. Assim como não existe relacionamento se não houver diálogo, também não há um relacionamento entre criatura e criador se não houver diálogo, e o diálogo é a oração. Mas o curioso é que ela dizia isso. O
repórter perguntou assim: Madre, o que você fala com Deus quando está rezando? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Danada, inteligente ela, né? Ah, então a senhora só escuta. E o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Porque isso também é diálogo. Prestar atenção, sondar, também é diálogo. Então o que ela estava dizendo é que, ei, se você está achando que oração é um tanto de palavra que você repete quase dormindo, aquelas coisas decoradas, não é isso. Oração pode ser simplesmente ficar em silêncio. Você e ele. Os dois em silêncio. Bom, se você já namorou, você sabe o que é isso. A grande questão da parábola é que todos os religiosos do tempo de Jesus, é isso que a parábola quer dizer, nenhum deles, naquele sistema tradicional, estava conseguindo alcançar um índice genuíno de religiosidade e espiritualidade, salvo raras exceções de espíritos muito evoluídos encarnados em missão, mas aí não vale. Tirando essas exceções, não conseguiam. Eles não conseguiam transformar em religiosidade, em relacionamento, toda a questão religiosa. Então esse é um ponto fundamental do cristianismo e do ensino de Jesus. O segundo ponto fundamental do ensino de Jesus é: o seu relacionamento com o próximo é um reflexo do seu relacionamento com Deus. Você é, com o seu semelhante, um padrão adotado com Deus. É simples, mas é difícil. É mais ou menos assim: você começa a entender profundamente a maneira como você foi educado e tratado pelos seus pais, quando você reproduz, sem perceber, inconscientemente, com o seu filho, o mesmo padrão. Aí você se dá conta. Aí você se dá conta que está seguindo um padrão. Eu não diria nem sem querer, eu diria sem perceber sequer que esse padrão existe em você. O problema é que essa história pode ir mais longe. Você pode estar seguindo padrões no seu relacionamento amoroso. Você pode estar seguindo padrões no seu relacionamento social, no seu relacionamento profissional e até mesmo no seu relacionamento na casa espírita. O certo é que, voltando às causas, a causa dos padrões dos seus relacionamentos, em última instância, a causa primária, acaba chegando na nascente do São Francisco, que é o seu padrão de relacionamento com Deus. Acontece que esse homem da parábola
por possuir um relacionamento maduro com Deus, consegue traduzir em gestos práticos um profundo amor pelo próximo. Ele desce, auxilia, faz tudo que é necessário. E dá um exemplo de alguém extremamente caridoso, de alguém que se preocupa com o outro. E Jesus encerra a parábola e nós encerramos a nossa reflexão com essa pergunta dele. O doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? É mais ou menos assim. Eu gosto disso. Toda vez que a gente vai fazer uma palestra sobre perdão, a gente sempre se imagina perdoando. Nossa, como é difícil perdoar. É tão difícil perdoar. Perdoar é um desafio. Quando a gente vai fazer uma palestra sobre caridade, você sempre se imagina na posição de quem vai exercer a caridade, não é assim? Puxa, coitado, a pessoa está precisando, não é? Raramente, talvez nunca, numa palestra sobre perdão, você pense assim: vai ser difícil para minha esposa me perdoar, coitada. Que desafio ela tem. E dificilmente, em uma fala sobre caridade, você se imagina como aquela pessoa que está em estado de necessidade, seja físico, emocional, psicológico ou espiritual, precisando de um auxílio. A pergunta é: qual a diferença? A resposta é toda a diferença. E é explorando essa diferença que Jesus devolve a pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo daquele que caiu? É como se Jesus perguntasse, invertesse: ei, doutor da lei, você está assim, olhando para baixo e perguntando: quem é meu próximo? Quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou escolher para ajudar? Porque nessa postura, você se imagina como alguém que não precisa de ajuda. Sua visão é uma. O que Jesus está propondo aqui, para a gente entender um pouquinho de caridade, é: e se o necessitado for você, quem será seu próximo? Não precisa nem responder. Aquele que estende a mão para você. Muito obrigado, boa noite.